Olá, pessoal! Então, nós vamos dar início agora a uma nova sequência didática, na qual nós vamos falar sobre o sistema solar, sobre os astros, os tipos de astros no universo, sobre os planetas, sobre a origem do sistema solar, enfim, tá? Então, vamos começar aqui falando sobre os tipos de astros do universo. Bom, então, no universo nós temos as estrelas, os planetas, os satélites dos planetas, os cometas, os asteroides e os meteoritos, tá bom? Então, as estrelas, começando aí pelas estrelas, isso já foi abordado. Mais uma estrela, uma grande e luminosa esfera de plasma, Então, mantida íntegra graças à imensa gravidade que ela tem. Porque para se tornar uma estrela, para ser uma estrela, ela tem que ter uma grande massa, Nós vamos falar, eu sei que vocês já viram, mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão da gravidade quando eu estiver falando do Sol, que é a nossa estrela, tá bom? Então, e também pela pressão de radiação, Então, essa gravidade, ela acaba que é tão grande que gera uma fusão aí, nuclear, entre os átomos, os elementos químicos que constituem na verdade os átomos, que constituem essa estrela. Isso faz com que haja também uma pressão de radiação, Bom, então, pelo menos durante uma parte da vida das estrelas, ela vai brilhar graças a essa fusão nuclear do hidrogênio no seu núcleo, liberando assim energia que atravessa o interior da estrela e irradia para o espaço, tá bom? Então isso nós vimos, isso vocês já viram, tá? Então esse é o primeiro dos astros, que tem luz própria e que nós encontramos no universo. Segundo tipo, os planetas. Então o que vem a ser planetas, pessoal? São corpos celestes que giram ao redor de uma estrela, e que tem massa suficiente para rotação. Então, ele gira em torno do seu próprio eixo também. E, graças a isso, ele tem um formato arredondado, tá? E, ao redor dele, ele tem é limpo, não é formado aí por outros corpos celestes, tá? Ele pode vir a ter algum satélite, tá? Alguns satélites, igual Júpiter, Saturno, então são exemplos de planetas que têm satélites em volta, a própria Terra, o próprio planeta Terra, mas de uma forma geral, ele tem ao redor dele é limpo, tá bom? Então, e falando em satélite, existem vários satélites, tanto aqui no Sistema Solar como fora do Sistema Solar, mas olha só a quantidade de satélites, os principais satélites que nós temos aí no Sistema Solar, tá? Então aqui tem a Terra, que tem a Lua, tem o Marte, que tem esse Phobos e o Deimos, tem Júpiter, que tem, se eu não me engano, 79, Saturno, que tem 82, tá? 82 satélites naturais, tá bom? E assim vai. Então, o que vem a ser satélites? São corpos celestes que não possuem luz própria e orbitam em torno dos planetas e dos asteroides, tá? Então, eles só brilham porque refletem a luz do Sol, E a quantidade de luz refletida vai depender da sua superfície, tá? E da sua atmosfera. Então, graças a essa capacidade, graças a essa composição dessa superfície, por exemplo, que a Lua ela é capaz de brilhar. A Lua ela brilha porque reflete, Então, ela só simplesmente reflete, tá? Não é um corpo luminoso, tá? Bom, e os tipos de satélites? Nós temos os satélites regulares, tá? Que são aqueles que supõem terem se formado a partir da mesma nuvem de gás que deu origem ao planeta, e eles giram em torno desse planeta na mesma direção da sua órbita, da sua rotação, tá? Então, sua órbita é estável, enfim. Os satélites irregulares, que são aqueles que se formaram em algum lugar do Sistema Solar
e foram capturados posteriormente pelos planetas e giram em torno desse planeta também na mesma direção, ou pode ser que gire também em direção oposta à sua rotação, e possui uma órbita mais instável, tá? E mais excêntrica, tá bom? E os satélites interiores, que são aqueles que executam suas órbitas na região dos anéis dos planetas, tá? Tendo muitos deles a finalidade de manter as rochas dos anéis nos seus lugares, tá? A probabilidade de se chocarem com uma rocha do anel é elevada, tenha vida limitada. E os asteroides, tá? Então, o que vem a ser os asteroides? Eles têm os mais variados tamanhos e formas, como vocês podem ver aí nessa figura que eu coloquei, né? Alguns são muito pequenos, tá? E é muito difícil de ser notado. Outros não, outros são enormes, tá? E parecem planetas. Então, por exemplo, aqui perto de Marte, né, nós temos Ceres, né? O planeta que por alguns astrônomos é classificado como planeta anão, outros chamam ele de, né, asteroides. Então, isso é meio polêmico, tá? Mas ele é relativamente grande. Ele tem, se eu não me engano, 1.000 quilômetros de diâmetro, tá? Mas eles não conseguem ter uma atmosfera e são basicamente pedras que ficam em volta de uma estrela, tá? E que essa estrela, no nosso caso, é o Sol, né? Então, por exemplo, o Ceres, ele é formado por uma rocha interna, depois uma camada de gelo, e ao redor dessa camada de gelo, uma camada de poeira, né? Uma fina camada de poeira, tá? É um exemplo, né, de um asteroide para alguns, tá bom? Bom, então ele tem formação metálicas, tá? E além disso, eles vão girar aí em torno dessa estrela, ao qual, né, do sistema aí, do sistema estelar que esse asteroide habita, né? E uma teoria sugere que eles possam ser restos de um planeta que foi destruído há muito tempo, tá? Mas existe uma outra teoria que descarta isso, né? Que diz que não, que eles surgiram junto com os planetas, tá bom? Então, ao mesmo tempo. E essa é a mais aceita no momento, tá certo? Pessoal, um outro tipo de astros são os cometas, né? Então, os cometas, eles são asteroides. Os cometas, eles são asteroides que têm caudas. Eles são feitos de gelo arenoso, né? Então, um gelo com um gelo sujo, que quando próximo do Sol ele vai se aquecer, derrete e forma essa cauda que nós vimos, tá? Então, quando orbitam a estrela-mãe, os cometas eles deixam uma trilha de poeira e gás que tem milhares de quilômetros, que é o que nós vemos. E, por fim, os meteoritos. O que vem a ser os meteoritos, pessoal? Os meteoritos, eles são formados de fragmentos de asteroides, tá? Ou de cometas, ou ainda restos de planetas que foram desintegrados. E eles podem ter vários tamanhos também, vários formatos. Podem ser bem pequenos, né? Bem pequenininhos, que são chamados de poeiras, corpos celestes, tá? Ou podem ter quilômetros de diâmetro, tá? E alcançam a superfície da Terra. Então, nós podemos dividir os meteoritos, né, de acordo como eles chegam aqui, né, na nossa atmosfera. Eles podem ser ou meteoros, tá? Ou meteoritos. Os meteoros, eles são chamados, na verdade, de estrelas cadentes. Aqui tem um exemplo, né, de uma estrela cadente. Lindíssima. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, eu já vi, né? Então, na verdade, não são estrelas, né? Não são estrelas caindo, né? Cadentes caindo. Na verdade, são meteoros, tá? Que são pedacinhos pequenos de poeiras espaciais. Então, né? É um fragmento, assim, bem pequeno de um asteroide, de um cometa, enfim, ou de um pedaço de um planeta bem pequeno. E eles são consumidos pela grande temperatura, né? Quando ele entra em atrito com a atmosfera.
tá? Então, eles vão viajar, eu até coloquei os dados aqui, viajam pela atmosfera a 48.280 quilômetros por hora, né? Muito rápido. Então, o atrito com a atmosfera é tamanho que a temperatura deles chega a 1.648 graus Celsius, tá? Então, ele se aquece muito e ele é consumido, tá? Então, não cai uma pedra aí do céu, não, tá? Já os meteoritos, sim, tá? Então, quando de fato esses meteoroides, eles atingem a Terra, né? De fato, eles chegam à superfície da Terra, eles são chamados de meteoritos, tá? E eles não, né? Aí, graças ao tamanho, à composição dele, né? Eles não são consumidos completamente, tá? Apesar dessa temperatura ser muito elevada quando ele entra na atmosfera, pelo atrito com os gases, né, da atmosfera, tá bom? Bom, os mais comuns, eles não misturam. Opa, vou voltar aqui. Os mais comuns, eles não possuem mistura de elementos químicos, tá? Mas existem os carbonáceos, né, os condritos, chamados condritos carbonáceos, que podem conter moléculas complexas de hidrocarboneto, né? Então, se vocês bem se recordam, as moléculas orgânicas que fazem parte do nosso corpo, né? Elas têm essa estrutura de hidrocarboneto, né? Ou seja, de carbono, de hidrogênio ligado a carbono, né? Então, a composição de alguns meteoritos são carbonáceos, tá? Com hidrocarbonetos. E existem os meteoritos metálicos. Na verdade, existem outros, tá? Coloquei aqui os principais para você. Que 85% aproximadamente da composição dele é ferro, tá? Aproximadamente 14% é níquel. E ele pode conter também outros elementos em menor proporção, tá? Bom, e um exemplo, né? O maior meteorito conhecido, pessoal, é Hobart West, tá? Que foi encontrado na Namíbia, que pesa 59 toneladas. E ele não é grande, né? Mas graças a essa composição metálica dele, ele é muito denso, é muito pesado, né? Ele tem 2,7 metros de comprimento por 2,4 de largura, tá? Então, ele não é tão grande, mas é muito pesado. Esse é o maior meteorito que nós conhecemos, tá bom? Pessoal, no Brasil nós temos, né, meteoritos, tá? Então, tem o Pedra de Bendegó, tá? Que é o maior que nós conhecemos, tá? O maior meteorito encontrado aqui no Brasil, que foi encontrado em 1784 e desde 1888 ele está exposto no Museu do Rio de Janeiro. Mas acredita-se que ele caiu há milhares e milhares de anos, né? Existem vestígios no local em que ele foi encontrado que apontam isso, tá? Então, tá aqui mostrado nessa figura, né, no Museu do Rio de Janeiro. Tem um outro meteorito que é chamado de Angra dos Reis, que também está exposto nesse mesmo museu, que caiu em 1869, tá? Então, ele foi encontrado em 1869. E tem um outro que foi caído em julho de 2010, na zona rural de Varreçai, no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, mais esse registro aqui no Brasil. Bom, aí você deve estar pensando, né? Meu Deus, se um meteorito desse cair na minha cabeça, né? Se cair na sua cabeça já era. Mas não existe nenhum caso, né, que é totalmente comprovado de algum ser humano, né, um animal que tenha morrido por ter caído um meteorito na cabeça, tá? Embora existam relatos, sim, tá? Existem relatos de barcos que afundaram, de monges que morreram. Existem esses relatos, tá? Mas a probabilidade é muito, muito baixa, tá bom?
Então, é mais fácil, a probabilidade de uma outra causa de morte é bem maior, tá bom? Então, por isso não, se cuide em outros aspectos, tá bom? Pessoal, e existem outros sistemas, né? Como não só o sistema solar, existem outros sistemas estelares. E nós vamos estar vendo sobre eles. Vamos nos deter agora um pouquinho sobre o sistema solar, tá? Que é a nossa casa, é o sistema estrelar ao que nós habitamos, né? Então, onde se encontra o sistema solar? Vocês já viram isso? Que nosso sistema solar, né, o nosso Sol, é uma estrela que brilha e que está localizado na Via Láctea, tá? Que é a galáxia em que se encontra o Sol, tá? Então, como consequência, o planeta Terra está dentro da Via Láctea, tá? Aqui está o esquema que mostra a estrutura da Via Láctea e a localização do Sol, tá? Então, ela está localizada no disco, né, na porção do disco, tá? Da Via Láctea. E, né, só recapitulando aí, então, existe o universo, né, a Via Láctea, que é a nossa galáxia. Dentro da Via Láctea nós temos o Sol, que é uma das estrelinhas que o compõe. O Sol, ao redor do Sol estamos nós, né, no planeta Terra, tá bom? Então, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto, tá? Então, esse é o tamanho, imagina, o tamanho do espaço aí, né? O tamanho do universo. Muita coisa, né? Para ser descoberto. E aqui estamos nós, né? Então, esse esquema aí mostra bem o Sol e os vários planetas que são encontrados aqui no Sistema Solar. Bom, então o Sistema Solar ele vai ser formado não só pelos planetas e pelo Sol, né? Mas ele é formado pelos satélites dos planetas, por numerosos cometas, por asteroides e por meteoritos, tá bom? Então, ó, em relação à matéria do Sistema Solar, tá? Em termos de porcentagem, esse dado é bem interessante para a gente conseguir perceber o tamanho da nossa estrela, né? Em relação a todo o Sistema Solar. Então, 99,85%, pessoal, tá, da massa do Sistema Solar pertence ao Sol, tá? É por isso, né, que a massa, né, essa massa que é muito grande, é por isso que ela nos atrai, né? Atrai o planeta Terra, tá? E os outros planetas aí giram ao redor dela, tá? Então é muita massa, né? Muita matéria. Bom, nós temos os planetas aí que possuem, em termos de porcentagem, 0,135%, tá, da matéria do Sistema Solar pertence aos planetas. Os cometas, né, 0,01%. Os satélites e os meteoritos, né, menos do que 0,00001%, tá? Então, é uma porcentagem bem baixa, tá? E essa é a distribuição da matéria no Sistema Solar, ok? Então, nós vamos começar falando um pouquinho, pessoal, sobre a nossa estrela, né? Que é tão fantástica aí, que é o Sol. Então, é isso, pessoal, né? Esse é o Sol que é a nossa fonte de luz e calor, de vida, tá? Então, nós sabemos que a energia que nós temos, né, nós como animais, nós como seres humanos, né, ela veio de uma fonte de energia, tá? Que foi transformado, que é uma fonte luminosa, que foi transformada por meio da fotossíntese em matéria e energia química, tá? Então, toda a nossa vida depende desse astro luminoso aí, que é o Sol. Tá? Isso nós ouvimos falar desde criança.
E o Sol, pessoal, é uma das 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia, tá? Então é só da nossa galáxia, é uma dessas 100 bilhões de estrelas, tá? Em relação ao tamanho, o Sol ele é considerado uma estrela média, tá? Então ele tem um diâmetro aí de 1.390.000 quilômetros, tá? Uma temperatura de 5.800 graus Kelvin. E é lógico que se a gente for para o centro do Sol, isso pode aumentar bastante, né? Isso vai aumentar bastante essa temperatura. E uma massa de 1,989 vezes 10 a 30 quilogramas. Ele é imenso, ele é enorme, né? O Sol, ele é enorme. E é graças a esse tamanho, pessoal, que nós temos uma gravidade muito grande no Sol. Então, tudo isso, né? Vocês viram que quando eu tenho uma massa muito grande, né? Existe uma força de atração, né? Então, a massa grande, ela vai gerar uma gravidade, né? Uma gravidade muito grande. É por isso que aqui no planeta Terra nós temos uma gravidade, né? Que é capaz de nos atrair para o centro da Terra, tá? Então, essa gravidade, ela é bem menor na Lua, porque a massa da Lua, ela é menor. Então, a gravidade da Lua, ela vai ser menor. E quanto maior a massa, né, desse astro, maior a gravidade, tá? E a gravidade do Sol, ela é tamanha, porque a massa do Sol, ela é tamanha que para que ele não imploda, né, a atração para o centro dele é tão grande e que para ele não implodir, o que acontece com os átomos que compõem, né? Eles sofrem fusão nuclear, né? Fusão nuclear, isso quando vocês estudaram sobre radioatividade, é um processo em que dois núcleos se combinam para formar um único núcleo mais pesado, tá? Então, ocorre um choque entre esses átomos tão grande, né, que eles eram dois átomos e passam a ser um. E o núcleo dele, ele vai ficar o quê? Mais pesado. Então, essa reação, ela vai liberar uma quantidade de energia mais de 1 milhão de vezes maior que a que temos em uma típica reação química, tá? Como a queima de um gás de cozinha. E é isso, a energia do Sol, pessoal, essa energia desse astro luminoso, que é o Sol, que chega até nós, ela vem disso, tá? Então, dessa fusão nuclear, dessa fusão desse núcleo, tá? E essa enorme quantidade de energia, ela se deve a quê, pessoal? Quando esses dois núcleos leves se fundem, a massa do núcleo produzida é menor que a soma das massas dos núcleos iniciais. Isso, né, isso vai ser liberado, então, o quê? Energia. Tá? O que sobra dessa reação, né, o que sobra dessa massa é liberado na forma de energia. Tá bom? Então, tá aqui um esquema, né, do Sol. Então, vocês podem ver aí que mais ou menos no centro do Sol, acredita-se que a temperatura chega a 14 milhões de kelvins, né? Então, é uma temperatura muito, 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 muito alta, tá? E é a partir daí que toda essa radiação, essas ondas eletromagnéticas, elas viajam pelo espaço e chegam milhares e milhares de quilômetros, né? Milhares e milhares de anos-luz, né? E até nós aqui na Terra, né? Então, ela demora mais ou menos 8 minutos para chegar até nós. Essa energia, pelo menos energia luminosa, tá bom? Bom, então, a cada segundo, pessoal, o Sol ele transforma 70 milhões de toneladas de hidrogênio em 695 milhões de toneladas de hélio, tá? E 5 milhões de toneladas de energia na forma de raios gama, tá? Então, para vocês
Só para vocês verem, né? Então, a massa do hidrogênio, ela acaba que é menor do que a massa do hélio formado, tá? Então, o excesso disso, o que sobra disso, vai gerar o quê? Energia, tá? Então, que são os raios gamas aí representados, tá? E primeiro ponto, que é fundamental, essa massa que gera essa gravidade. Primeiro ponto é a fusão nuclear que gera essa energia, tá? E o segundo ponto, tá? É isso que faz todos os planetas girarem ao redor do Sol, tá? Então ele nos atrai também, ele atrai o planeta Terra. Essa gravidade é tão grande que atrai todos esses planetas que estão girando ao redor dele, tá? Então, graças a essa enorme massa, tá certo? Bom, resumindo, né? Então é isso que eu acabei de falar, né? Essa grande massa do Sol causa uma gravidade tão intensa que traz duas principais consequências, que é a fusão nuclear dos átomos, responsável pela liberação de sua grande energia, e os planetas eles vão girar ao seu redor, tá? Então a gravidade aí vai causar essas duas consequências que são fundamentais, né? Então esse é o Sol, tá? Simples assim, né? Tô brincando, só brincando, né? Que é algo que é fantástico, né? Quando a gente para pensar no tamanho, na imensidão que é isso, né? Nós ficamos realmente surpresos. Eu fico, né? Surpresa, fico maravilhada, tá? Então, esse é o Sol. Nós vamos, então, agora falar um pouquinho sobre os planetas, né? Os planetas aí do Sistema Solar, tá? Então, só para vocês saberem uma coisa que é muito importante, que mudou, né, alguns conceitos a partir de 2006, onde a União Astronômica Internacional, conhecida como UAI, apresentou alguns novos conceitos para a palavra planeta, tá? Então, a definição de planeta é um corpo celestial que está em órbita ao redor do Sol, tem massa suficiente para que sua autogravidade, relacionada com as forças do corpo rígido, permitam que ele assuma uma forma em equilíbrio hidrostático, tá? Então, ele tem uma autogravidade e faz ele girar em torno de um eixo, né? Isso faz com que ele tenha uma forma arredondada, tá? E tem limpa a sua vizinhança ao longo da sua órbita, tá bom? Então, a vizinhança em torno da sua órbita é limpa, tá? Bom, daí surge um novo conceito, pessoal, porque existia essa dúvida, né? Então, alguns asteroides estavam sendo descobertos, né? E alguns planetas, entre aspas, estavam sendo descobertos, e então foi necessário. Então, tudo isso é planeta? Não, tá? Então, foi necessário se definir. Então, esse órgão, né? Ele acabou definindo também o que vem a ser os planetas anões, tá? Eu errei aí no slide. Planetas anões. É um corpo celestial que está em órbita ao redor do Sol. Tem massa suficiente para sua autogravidade relacionada com as forças de corpo rígido, de modo que ele assuma uma forma em equilíbrio hidrostático. Ele é aproximadamente arredondada, tá? E não tem limpa a sua vizinhança ao longo de sua órbita, tá? Então ele não é totalmente arredondado, tá? E ele não vai ter limpa essa vizinhança ao longo de sua órbita. Então, vamos lá. Sabendo desses conceitos, vamos trabalhar um pouquinho sobre o Sistema Solar, tá? Então, o Sistema Solar ele vai ser composto por 8 planetas e 5 planetas anões, né? Quando a gente considera aí Ceres como um planeta anão, tá? 8 planetas e 5 planetas anões, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas antes, tá? Uma coisa que eu quero que vocês saibam
que isso não tem como fugir, pessoal. Eu quero que vocês aprendam a ordem desses planetas, tá? Então, isso vocês têm que gravar. Então, primeiro vem Mercúrio, segundo Vênus, terceiro Terra, quarto Marte, quinto Júpiter, sexto Saturno, sétimo Urano e oitavo Netuno, tá? Então, essa é a ordem dos planetas do Sistema Solar e vocês têm que decorar isso. Mas, para ficar mais fácil para vocês, tá? Vamos brincar aqui com uma frasezinha para a gente decorar. Então, minha velha, traga meu jantar, sopa, uva e nozes, tá? Então, bora decorar essa frasezinha aí que fica bem mais fácil. Minha velha, traga meu jantar, sopa, uva e nozes, tá? Então, aí nós temos o M de Mercúrio, o V de Vênus, o T de Terra, o M de Marte, o J de Júpiter, o S de Saturno, o U de Urano e o N de Netuno, tá? Então, só para ajudar vocês aí a decorarem essa ordem. Então, bora seguir. Pessoal, então foi nessa classificação, né? Além desses planetas que nós acabamos de falar, que nós temos esses planetas anões, que são 5, tá? Então, uma coisa interessante foi que, a partir de 2006, Plutão, que era considerado um planeta, né? Ele passou a ser um planeta anão, tá? Então, aí como planeta anão, nós temos Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Eris, tá? Então, esses são os 5 planetas anões, tá? Que nós temos aqui no Sistema Solar. Mas é claro que nós vamos nos deter mais, nós vamos nos deter às características dos planetas, né? Dos planetas propriamente dito, tá? E esses planetas, eles podem ser classificados de acordo com um critério, né? Que é sendo terrestres, né? Ou gasosos, tá? Então, eles podem ser terrestres ou telúricos, tá? Que são formados por silicatos, por ferro, níquel e metais pesados, como o Mercúrio, o Vênus, Terra e Marte, tá? Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são classificados como planetas telúricos, tá? Ou eles podem ser classificados como jovianos ou gasosos, tá? Que é um planeta são planetas formados por gases. Então, eles possuem diversos satélites naturais e sistemas de anéis, tá? Então, essas são as características desses planetas gasosos. Exemplo deles, aqui no Sistema Solar, é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então, são os 4 aí últimos. Aqui tá essa classificação, né, de uma tabela que traz de forma resumida, esses planetas rochosos e os planetas gasosos, essa classificação, tá? Então, quem são os planetas rochosos? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? A massa deles é pequena, então vocês veem que eles possuem massa bem menor do que Júpiter, por exemplo, Saturno, que são planetas bem maiores, né? A densidade deles é grande, tá? Então, os planetas gasosos, eles vêm a ter uma densidade pequena. Esses planetas rochosos, eles são formados por rochas e metais pesados, como silicatos e ferro. E os planetas gasosos são formados por gases, como hidrogênio, hélio e dióxido de carbono. E em relação ao número de satélites, os planetas rochosos têm poucos ou nenhum, e é o que nós observamos, né? Os planetas gasosos, eles já têm vários satélites naturais, tá? Então, tá aqui, né, o esquema. Uma coisa que é interessante, né, um dado que é interessante, que vocês já devem ter percebido, né, os planetas rochosos, eles estão mais próximos do Sol, tá? E os planetas gasosos, eles ficam
mais afastados do Sol, tá? Então, talvez isso tenha a ver provavelmente isso tenha a ver com a densidade, tá, do planeta. Então, os mais densos, né, a gravidade é maior, eles são mais atraídos aí pelo Sol, eles acabam se aproximando mais do Sol, tá? Então é isso, pessoal, que a gente tinha para ver hoje. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os planetas, né, de forma mais aprofundada, tá? Um abraço a todos e até mais.